Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de como que a gente pode carregar um JavaScript na nossa layer e chamar uma função desse JavaScript. Esse JavaScript ele pode ser algum JavaScript que você tenha de algum componente de terceiro que você esteja usando ou um próprio JavaScript que você já tem, que você já utiliza internamente em algum outro sistema e você está trazendo esse sistema aos poucos aqui para a Fluna. Então, esses são os casos de uso que eu vou abordar aqui. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa é de um JavaScript. Eu vou utilizar esse aqui como exemplo. Nele eu defini algumas funções simples para poder exibir um alerta na tela e depois fazer uma chamada para a própria layer exibir o nosso alerta da Fluna. Então a primeira coisa que eu vou fazer é carregar esse script dentro da minha layer. Para fazer isso eu preciso primeiro fazer o upload desse JavaScript para o nosso CDN. Então eu vou aqui nessa área para fazer esse upload. Vou escolher o arquivo. Vou dar um nome para ele. E o tipo dele vai ser o tipo JS. Vou adicionar, nesse momento ele vai fazer o upload. Agora que ele fez o upload, eu vou clicar aqui nessas duas tags aqui para poder copiar um bloco que eu vou colar aqui dentro do meu JSON. Só que esse bloco eu não posso simplesmente chegar e colar ele aqui, porque ele não vai funcionar dessa forma. Eu preciso falar em que momento que eu vou executar esse bloco aqui. Então o momento correto é dentro do onload. Então eu vou buscar aqui pelo helper de onload, vou colar aqui, formatar, e dentro do actions, aí sim eu vou pegar esse bloco e colar lá dentro. Então nesse momento eu já vou ter, quando a minha layer for carregada, eu já vou ter o meu JavaScript carregado. Vamos fazer esse teste aqui agora. Eu vou abrir o DevTools e na aba Network para a gente acompanhar o carregamento desse JavaScript. Vou filtrar aqui pelo JavaScript, acionar aqui o Preview. Ele vai aparecer os JavaScripts que já são do tema que eu estou utilizando. E aqui a gente tem o nosso Sample Script Functions, que foi exatamente o que eu mostrei nessa janela aqui. Bom, agora que a gente já carregou esse JavaScript, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: este botão ele vai chamar uma função do meu JavaScript. A função que eu quero chamar é essa daqui. Então eu vou adicionar primeiramente esse evento aqui, que é o evento do botão. New Event dentro da categoria Helper. Vou adicionar fora do onload. Vou pegar esse nome e colar aqui no Event Name. Formatar o documento. E aqui dentro eu vou utilizar o operador window, que vai ser basicamente um window dois pontos, o dois pontos para identificar que o que vem antes dele é um operador, fora das aspas, o dois pontos que é da sintaxe do JSON, e aqui o nome da minha função. A função que eu quero chamar vai ser essa daqui. Então eu vou pegar ela e vou colocar aqui. Agora eu vou salvar e fazer o teste. Cliquei no botão e ele executou aqui a minha função. Esse texto aqui é o texto da minha função que eu acabei de executar. O segredo aqui é que a gente está utilizando o objeto window para poder dar o nosso suporte
e fazer esse link entre o JSON da layer com o JavaScript. Então, dentro do window, eu setei aqui uma propriedade e essa propriedade é uma função. Então, quando eu chamo essa propriedade utilizando o operador window, eu estou basicamente falando para executar essa função aqui. Foi o que aconteceu aqui atrás. Agora eu vou mostrar um pouquinho de como que seria para chamar uma função e passar parâmetros para essa função lá no JavaScript. Então eu vou colar aqui um botão que vai fazer essa chamada. Esse botão basicamente vai chamar um novo evento e eu vou colar esse evento duplicando esse evento existente. Vou colar ele aqui. E aqui no window, ao invés de chamar essa função antiga, eu vou chamar essa segunda função aqui. Só que, para poder passar os parâmetros que essa função está esperando, no caso aqui ela está esperando um parâmetro message, eu preciso fazer algumas mudanças nessa sintaxe. Eu preciso trazer o nome da função para dentro da string que contém o operador window. E aqui dentro, depois dos dois pontos, eu vou abrir chaves e passar um objeto que vai ter a propriedade message. Vou salvar e fazer o teste nesse segundo botão agora. Executar com parâmetro e aqui ele executou exatamente a função. E o parâmetro que ele recebe, a gente está printando aqui nessa mensagem e está aparecendo aqui logo em seguida nesse alerta do JavaScript. Uma terceira situação que eu quero mostrar vai ser a seguinte. Eu quero executar uma função no JavaScript, mas eu quero que, quando essa função for executada, além dela fazer o que ela precisa fazer, eu quero comunicar à layer que essa função foi executada e passar informações para essa layer para ela poder trabalhar e fazer alguma coisa em cima disso. No caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar uma função do JavaScript. Essa função vai executar um console log e logo em seguida ela vai chamar a minha layer e a minha layer vai utilizar a nossa peça de alerta dentro da Fluna com os valores recebidos por essa função. Então, para fazer isso, eu vou colar aqui o meu terceiro botão. Vou fazer o mesmo procedimento aqui, copiando o evento que já existe e substituindo o nome dele. Dessa vez, a função que eu vou chamar vai ser essa daqui. Então, eu vou trocar o nome dela aqui. E os parâmetros que eu vou chamar vai ser o próprio message, um parâmetro de título, e o outro parâmetro que eu vou chamar vai ser o nome do evento. E eu vou escolher esse nome aqui. Agora, para isso aqui funcionar, eu vou entrar aqui dentro do operador de script e vou adicionar um onSuccess aqui, que basicamente é uma ação que vai acontecer depois que o JavaScript for carregado na minha página. E eu vou executar aqui essa peça aqui. Eu vou buscar pelo event e vou adicionar aqui o document receive event, que basicamente é um listener para poder escutar um evento que é disparado pelo meu documento. Eu vou formatar aqui e vou dar o mesmo nome que eu dei aqui para a gente poder escutar esse evento. Vou remover esse onError aqui, deixar somente o onSuccess. E aqui dentro eu vou colocar
o que eu recebi. Então eu vou adicionar aqui que eu recebi dentro do extra data e vou chamar aqui dentro a minha peça de alert. Vou formatar. Aqui dentro eu vou colocar o que foi recebido, .message, e aqui o título. Vou trocar o tipo aqui para o tipo 0, para o meu alerta ficar verde, e vou remover esses dois blocos que eu não vou utilizar nesse exemplo. Agora eu vou salvar e executar o preview. Então, antes de executar, vamos dar uma analisada aqui na minha função que está sendo chamada. A primeira coisa que ela faz é um console log e depois ela dispara um evento pelo documento, pelo objeto de documento. Então eu criei aqui uma variável chamada localEvent, que eu estou passando como parâmetro do construtor desse event o event name, que eu passei lá atrás no JSON. O extra data eu estou definindo um message e um title, que foram recebidos como parâmetros. E no final eu estou disparando esse evento dentro do meu documento. E o evento que eu estou disparando foi o que eu acabei de criar. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é se o console log foi executado. Então eu vou abrir aqui o console para a gente ver. Vou executar. E ele apareceu aqui, ó. Foi executado com sucesso por essa função, que é justamente a mensagem que está aqui dentro do console log. E além disso, a gente já pode perceber que quando a gente clica, aparece o alerta da Fluna. Esse alerta está sendo recebido aqui dentro. Quando ele escuta, quando ele recebe esse evento que foi disparado pelo documento, ele recebe o que está dentro do extra data e eu acesso o que está dentro do extra data através desse objeto que eu criei, dessa variável que eu criei, acessando as propriedades message e title. Beleza? Então essas são três formas de utilizar o JavaScript dentro da Fluna, quando você quiser importar, reutilizar um JavaScript que você já possui. Esses são os três exemplos que eu criei aí para poder mostrar. Se você tiver algum exemplo, algum caso de uso diferente, pode entrar em contato com a gente que a gente vai poder te auxiliar nisso. Beleza?